gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Simplesmente eu estou de volta para este canal que estava quase que abandonado, não é mesmo? Mas então, seja muito bem-vindo de volta aqui. Tô aqui com o meu cafezinho, que tá muito bom. Pega o seu cafezinho aí, porque hoje a gente vai conversar. Eu estava pensando muito se eu ia gravar esse vídeo aqui pro canal, porque eu já anunciei lá no meu Instagram basicamente tudo que rolou nesse tempo que eu andei sumida nas minhas redes sociais. Mas, como eu tenho um carinho muito grande por esse nosso canal aqui no YouTube e pretendo sim voltar de vez, eu resolvi trazer esse vídeo para te explicar o porquê que eu sumi. Qual foi o motivo, qual é a razão ou circunstância que eu sumi durante este 1 ano e meio. Eu lembro que o meu último vídeo aqui nesse canal foi em março, assim como no meu Instagram. O motivo real é que eu não estava me sentindo muito bem em postar conteúdos pra cá, sendo que a minha vida, na realidade, por trás das câmeras, não estava totalmente bem. Passado, logo depois que eu postei o meu último vídeo, comecei a passar por vários processos desafiadores na minha vida. Vocês bem sabem que eu estava morando em outra cidade, né? E logo a gente tinha chego nessa cidade, que era em Passo Fundo. Vocês acompanharam algumas coisas que eu postei por aí. Fomos com essa intenção, com a paz, com a direção e foi perfeito, e eu não me arrependo nem um pouquinho de ter ido pra lá. Porque foi através desse processo que eu estou aqui de volta, que eu sou essa nova Milene. Um processo de mudança, de adaptação do novo, coincidiu que eu não estava muito bem mentalmente. Então começou com picos de estresse, pra mim também era muito desconhecido isso, mas eu ficava muito estressada. E se iniciou, então, uma ansiedade e posteriormente virou uma depressão. Mas tudo, vou deixar bem explícito aqui, tudo foi coisas iniciais, né? Graças a Deus não foi nada muito profundo, porque eu consegui ver aonde eu estava indo a tempo. Começou, eu não estava conseguindo dar conta de tudo. Eu queria estar aqui no YouTube, eu queria estar no Instagram, queria trabalhar, eu queria várias coisas ao mesmo tempo, os BOs da vida. Eu decidi abrir mão de tudo, das redes sociais, e resolver a minha vida pessoal primeiro. Então, além de parar de postar, tomar esse meu último golpe que eu fico segurando aqui, tá esfriando, eu deixei de consumir muito as redes sociais, porque estava me fazendo mal. E vai um alerta: como o celular, como as redes sociais, como o mundo digital, como a internet acaba em certos momentos, se a gente não sabe controlar, acaba nos fazendo mal. Eu acabava comparando o palco dos outros com os meus bastidores. Então eu via as pessoas saindo, eu via as pessoas, bem, a verdade não é essa, mas tá ali. E os meus bastidores, e aí eu olhava, eu estava triste, eu não estava contente, meus pensamentos diariamente me sabotavam. E isso é uma coisa muito louca, porque sinceramente eu precisei passar um pouco disso para entender as pessoas que hoje têm ansiedade, que hoje têm depressão. Só que pessoas hoje que têm ansiedade e depressão profunda, mas eu precisei passar por um pouquinho que fosse para mim poder entender, para hoje eu entender a dor da outra pessoa. Eu passava dias sem força, mesmo para fazer o básico, sabe? E ainda para mim isso era desconhecido, eu não sabia que era uma possível depressão, uma possível ansiedade. Então eu não tinha força para fazer o básico, eu tinha muito sono, muito cansaço, assim, e ao mesmo tempo a minha mente não parava. Foi me consumindo, mexeu muito comigo. Por um momento eu me senti totalmente perdida. Eu não sabia, assim, quem realmente eu era, se eu estava fazendo certo. Lembro, assim, de várias vezes que eu falava pro meu marido, pro Lucas: eu estou pensando assim, eu estou me sentindo muito triste. E eu sou muito grata a Deus, grata também muito ao meu marido, porque ele foi muito sábio e ele foi muita escuta pra mim, sabe?
aquela pessoa que me escutava. Às vezes tu não queria, ou eu não queria ouvir que eu era forte, que eu era corajosa, porque eu não acreditava muito naquilo. Então se ele falasse, não ia fazer sentido. Muitas vezes eu não sabia me expressar, eu não sabia falar, não sabia o que estava acontecendo. O meu corpo começou a reagir, começou a expelir, apareceu várias manchas vermelhas, e na minha perna, quanto no meu rosto apareceram manchas, em outras partes do meu corpo. Foi ali que eu vi que eu estava ruim, que, nossa, eu não estou bem, né? Não é só uma fase, não é só uma tristeza, é algo a mais, é algo mais, sabe, mais sério. E fui no médico, nada melhorava. Comecei a perceber que quando eu estava bem, quando eu estava com meus pensamentos tranquilos, eu tô resumindo o que aconteceu em 6 meses, né? 6 ou mais. Foi o tempo assim que se iniciou, foi o tempo que ficou bem forte, que foi o tempo das manchas, e depois foi o tempo de entender que era eu decidi sair daquilo, sabe? Mas eu comecei a entender e notar a diferença que quando eu estava bem, quando eu estava com meus pensamentos equilibrados, ou quando eu e o Lucas fazendo alguma coisa que a gente gostava, aquelas manchas elas ficavam mais fracas, meu corpo, sabe? E equilibrava meus hormônios. Assim foi, gente, por vários meses, foi desconfortável, foi muito triste, foi muito doloroso. Por várias vezes, assim, eu trabalhava fora, e aí no tempo que eu tinha do meu intervalo de almoço, eu comia rapidinho ali, e eu lembro que eu ia pro meu quarto, chorava muito, 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 e ficava muito triste, sabe? Eu queria só ficar o dia inteiro ali, me atirava no chão e chorava, porque, assim, eu não sei, foi momentos muito difíceis, sabe? Foi momentos muito desafiadores, e é só isso que eu sei dizer. Me culpava muito também, muito confusa, muito perdida. Até eu entender que eu precisava de ajuda, até eu entender que estava passando por um processo, e que esse processo, que nada era por acaso, que havia um propósito nesse processo também. Então, no passar dos dias, eu fui entendendo isso. Cada vez que eu ia pro meu quarto orar e falar com Deus, eu dizia: Deus, por que eu estava passando por isso? Por que tu tá me permitindo passar por isso? Né? O que é para mim aprender? Qual é o propósito, né? Não, eu nunca fui com a intenção de reclamar e dizer: tira isso de mim. Deus trazia na minha mente, a memória, palavras, pensamentos, sonhos, né, que eu tinha antes de passar por tudo isso, antes de viver esse momento. Por exemplo, uma das frases que eu sempre dizia é que a gente passa por algo, a gente tem uma ferida e a gente é curado para curar. Então, se eu tava passando por aquilo ali, porque havia um propósito, porque havia um querer, um Deus soberano que estava cuidando daquilo. Então, todas as vezes, gente, que eu ia pro meu quarto, que eu cumpria aquela palavra de fechar a porta do teu quarto, falar com o teu Deus, que ele vai te ouvir, eu costumo dizer que era uma sessão de terapia, porque eu começava a despejar muita coisa ali, ou às vezes só chorava, literalmente, e ele alimentava o meu espírito, alimentava a minha mente, trazia coisas para minha memória que me dava muita esperança, e assim foi. Claro que eu não estou tirando o mérito de profissionais como os médicos, como psicólogo, terapeuta, como, enfim, psiquiatra, os remédios próprios, porque Deus deu a sabedoria e o dom para que eles atuassem nisso. Mas comigo foi diferente. Eu usava esses momentos com Deus, esses momentos de intimidade com Deus, ele colocar palavras boas e sair coisas ruins de mim. E assim foi. Interessante que cada vez que ele me falava algo, que isso alimentava a minha mente, né, e o meu coração, eu ia lá e fazia. Eu nunca guardava a palavra, eu nunca retia. Por exemplo, se não era pra me pensar negativo, eu não pensava mais negativo, sabe? Eu tomava a decisão diária, e não foi nada fácil, como eu estou contando. Foi me dando palavras, foi me direcionando por várias vezes, mesmo ele me dando palavras, mesmo eu me sentia muito confusa, porque era ainda tão novo, muito recente, muito diferente. Eu lembro que eu só falava pra Deus: eis-me aqui, eu tô aqui, eu quero sair disso, eu quero ser mudada, eu quero viver esse novo, eu quero
caminhar para uma terra melhor, para um momento melhor. Não quero criar raízes aqui. Eu quero aprender com isso aqui, até para que eu não precise voltar para aprender de novo e seguir. Quando eu achava que estava no fim, na verdade não era o fim ainda. Tinha muita coisa para trilhar. Hoje eu vejo que não era o fim. Eu pensava assim, não, agora passou tudo. E junto, gente resolvendo coisas na vida pessoal. Então, depois desse 1 ano e meio, eu tenho procurado a estudar mais, a me desenvolver mais, né? Eu passei por coisas parecidas, isso lá atrás, em 2016, quando eu sofri por baixa autoestima. 2 momentos da minha vida, assim, muito caóticos e que marcou a minha história. Unindo tudo isso, hoje faz sentido, mas unindo histórias, minhas feridas, hoje elas servem para curar. Então, por que eu tomei a decisão de voltar? Porque eu quero agregar. Primeiro, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Por muitos meses atrás, eu tive medo, muito medo de começar. E aí vem outra história, meu marido de novo me ajudando, meu marido de novo me incentivando, minha família também. Deus colocou muitas pessoas, muitas ministrações para me encorajar a voltar. Então foi uma série de coisas, porque não foi nada fácil. Hoje eu estou aqui para cumprir o que Deus me mandou. Então eu descobri que depois deste tempo eu estou pronta, estou 100% pronta. E quando eu digo 100% pronta, não que eu não tenho mais o que aprender e que eu não vou mais passar por momentos difíceis, mas em relação a isso, eu aprendi, eu entendi a lição. Essa fase que eu passei, eu entendi a lição. A gente está em constante aprendizado e é melhor que a gente esteja assim, mas eu estou pronta para agregar aquilo que eu conheci, aquilo que eu estudei, aquilo que eu me desenvolvi e o que eu fiz com a minha dor para me chegar até aqui. Principalmente agregar positivamente na vida de mulheres que passam por isso, que já passaram por baixa autoestima, como eu já citei aqui, que já passaram por esses picos de estresse, de ansiedade, de depressão, passam por desafios diários, talvez não como esse, mas com outros, com falta de confiança, por falta de entender quem realmente elas são, de não entender o seu propósito, sofreram por algum desses caos. Quando nós entendemos quem nós somos, né? Nós entendemos a nossa identidade e entendemos para qual propósito que nós estamos aqui, nós nos tornamos muito forte, muito forte. A gente é capaz de vencer qualquer coisa. E é isso. Eu quis trazer esse vídeo para que tu possa entender o que aconteceu comigo, a minha verdade, a minha sinceridade, minhas vulnerabilidades, meu tempo de fraqueza, aonde eu errei muito, gente, porque eu pensava uma coisa e era totalmente diferente. Colocar aberta e disposta para ajudar vocês nesse novo tempo. E peço que vocês continuem me acompanhando por aqui, então. E me acompanhem por lá no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo para vocês, tá aqui na descrição do vídeo. Lá vocês vão me acompanhar diariamente, a gente vai estar mais próximos. Me contem aqui se vocês sentirem, claro, a vontade de me contar alguma experiência. Se você acha também as redes sociais em si, se a gente não tiver esse controle, se a gente não souber administrar. Muito obrigada por ter assistido até aqui, eu acredito que ficou um vídeo um pouco longo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!